Tem formiga aí? Tem. Olha, ó. Tem uma formiga rainha. Ali, ó. Uma formiga rainha aí, ó. Aí, ó. Ah, essa é a rainha? Não é. Não é. É sim. É uma tangona. Não é. Outro dia uma aluna falou uma frase que eu achei muito bonita. Assim, professora, eu para lidar com a educação infantil tive que aprender a seguir a trilha das formigas. Ela usou como uma metáfora, mas que na verdade foi uma coisa que aconteceu de fato com ela, porque a criança chamou a atenção dela para a formiga que estava andando. E aí ela foi junto da criança buscar da onde estava vindo as formigas. E dali eles começaram um diálogo, né? É aranha. É aranha. Nós vamos fazer uma conversa sobre o que a gente viu no passeio da semana passada e esse pessoal veio filmar como é que a gente vai fazer a nossa conversa, tá? Eles têm muito desejo de descobrir, de conhecer o mundo. Então o pensamento deles é muito rápido, você começa um assunto, ele relembra outra coisa. Eles pensam em muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então eles vão lembrando e vão falando e aí os assuntos vão se misturando, porque cada um tem uma experiência diferente. O pensamento da criança é assim, é mais associativo, livre. Essa associação realmente é mais livre. Livre no sentido de não seguir uma lógica formal. Então, no sentido da criação, né, a gente pode aproximar a linguagem da criança da poesia, da criação e da liberdade, eu acho. Né, porque a criança também ela se sente livre para falar determinadas coisas, para criar palavras. Olha aqui. A frente dele nem era branco. Era assim. Era assim. Ele toma banho naquele chuveiro. Nossa, mas eu quando nunca tá vi. quente, quando Eu tá nunca quente. vi porco que toma banho de chuveiro. Eu vi. Esse toma? Aline, Aline, Ele enrola na lama. Esse porco que a Rapunzel falou, não pode pôr a mão na boca dele, senão ele fala que delícia botar na frente dele conta. A gente está falando de cachorro, de repente ele pode falar do pé que está com dodói, né? E aí você, mas por que tem um cachorro? Né? O cachorro não tem nada a ver com o pé, mas de repente, naquele dia que o pé dele machucou, ele viu o cachorro. Na verdade, você não sabe qual foi a associação que ele fez para falar do pé quando você está falando do cachorro, mas alguma associação ele fez. Se a gente for pensar no que nós temos hoje no contemporâneo, esse pensamento da criança é muito hipertextual. Uma conversa de uma roda com crianças pequenas, muitas vezes é uma conversa que abre-se milhões de janelas, né? Se você usar a linguagem hoje mais da informática, você vai ver que isso é muito comum. Na oralidade, isso é muito comum. Você está falando aqui uma coisa, o outro daqui a pouco já fala outra, já fala outra, já fala outra. Quem organiza, e o nosso pensamento é muito organizado, essa organização foi muito dada, não só, mas foi muito dada, por essa visão grafocêntrica que nós temos da sociedade. Então, essa organização do nosso pensamento linear, muito arrumadinho, essa é uma arrumação que foi muito dada pela escrita, né? Pela linearidade do texto escrito, pela organização que a escrita te favoreceu, né? Mas a oralidade ela é muito solta, né? Ela é muito associativa. Ela deu um pedaço do tênis pra ele. Não. Ela só fez. Não, ela colocou perto da boca dele e ele tava quase arrancando. Mas será que porque ele gosta de comer tênis? Ele gosta de comer tudo, menos pessoa. Essa convicção de que as crianças produzem significados nessas interações que elas fazem com o mundo, né? Entre si, com o mundo ao redor, elas estão o tempo todo produzindo significado. As ações das crianças não são ações simplesmente, elas estão significando o mundo nessas ações. Você vai querer saber o que ela está significando. Você vai ter curiosidade de provocar, né, essa resposta.
Então, você vai propor projetos, enfim, atividades, seja de linguagem oral, verbal ou outras, em que as crianças vão estar produzindo algo para alguém, com alguma finalidade. Né? Então, vamos dramatizar a história. Então, quem vai ser o quê? Então, vamos fazer. E aquilo a gente vai fazendo junto e as crianças vão se expressando, às vezes até em cima de uma história, mas de forma mais lúdica, mas que dê espaço para as crianças se expressarem. Mas me fala uma coisa, a gente estava conversando sobre por que o porco fica na lama. O porco só fica tomando banho na lama. Mas e por que ele toma banho na lama? Porque ele gosta. Olha, a Renata lembrou. Matheus. Igual protetor solar. Igual protetor solar. Então ele usa aquela lama para ele se proteger do sol, para ele não ficar queimado. Mas a tia não tava. A tia Rapunzel, Ó, a Giovana tá falando. Muitas vezes a criança fala, mesmo sentada em roda, que é muito comum na educação infantil, as crianças falam para a professora. Então, esse é um trabalho com a linguagem importante. Quer dizer, por isso que eu digo que não basta só dar voz. É como você problematiza essa voz, como você faz com que um ouça o outro e que entre no discurso do outro e que aquilo vire um assunto do coletivo. Então, essa dimensão da oralidade, que é muito importante. E aí, quando a galinha, quando ela vem para pegar o milho, como chama? Quando a galinha fica lá assim, ó, pegando o milho. ela pico. Ela usa o bico, mas como chama esse jeito de comer? Ela faz assim, ó. Como é que chama fazer isso? Como chama? Vocês não lembram? Então, ó, eu preparei 2 adivinhas e uma delas fala exatamente disso. A gente vai... deixa só o Thiago falar e aí a gente depois vai fazer a outra atividade. Fala, Thiago. A galinha só fica com fome. Digo, oi, galinha. Oi, galinha. Essa aqui é a Giselda. Oi, Giselda, fala. Giselda. Isso. Vem, Luiz. Passa a mão aqui, Luiz. Isso, Luiz. Muito bom. Quem é que é? Fizemos um passeio até a fazendinha e descobrimos muitas coisas interessantes sobre os animais que vivem lá. Descubra os animais. Isso, olha lá, todo mundo escutou o pai falando? Sim! O que é? Animal que cisca para comer. O que é ciscar? É ciscar assim, ó. Olha lá, a Marcela lembrou. Como é que é ciscar? O que é? Animal que cisca para comer. É pintinho. Galinha. O pintinho aprende com quem? Eles crescem. Crescem, vão crescer muito. A linguagem não está pronta, ela está sendo, a cada momento, recriada por nós. Ela não é um material duro, ela é um material plástico, né? E também não é determinada, ela tem indeterminações, então a gente tem que estar sempre... Será que ela está entendendo a mesma coisa que eu estou dizendo? Né? Tem que estar sempre... mas essa preocupação é legítima, porque há indeterminações, né? Há espaço de indeterminações na linguagem. O Vygotsky mesmo vai falar, os conceitos vão sendo construídos, esses conceitos espontâneos, né? Eles vão sendo construídos e alterados. Então, o significado de uma palavra não é fixo, nem no uso da própria palavra, porque uma palavra, dependendo da forma como ela é enunciada, ela vai ganhar significados novos, diferentes. O poeta é um transgressor também nisso, né? Então, a palavra, de repente, ela entra no poema com outros significados totalmente fora dos usuais, e a criança percebe pela ironia ou pela... né? Ela vai perceber qual é o contexto em que aquilo está sendo enunciado e o significado dessa palavra. Chegou a hora
tirar o leite da vaca, tá na hora da ordenha. Fala assim, ó, ordenha! Ordenha! Quem aqui de vocês sabe o que é uma ordenha? Quem sabe? Ordenhar. Eu vejo que os professores muitas vezes fazem traduções de uma palavra difícil, a gente está falando de vocabulário, né? Quando justamente o importante é ele deixar aquela palavra difícil, porque ela foi contextualizada dentro daquela narrativa. Ele vai atribuir algum significado ou vai ficar sem saber do significado. A gente pode perguntar, mas o interessante é ele ver que, às vezes, aquela palavra que ele usa de uma forma, ali naquele texto está de outra, ou alguma coisa que ele não conhece que, de repente, entrou ali. Né? E é assim que a gente vai ampliando esse universo cultural e o universo vocabular também da criança. Né? O que está escrito, Cauê? Não é, ó? Então, as crianças estão lidando com isso o tempo todo e, apesar disso, constroem muito rapidamente as possibilidades de dizer e de compreender. Né? Muito cedo as crianças estão falando tudo e compreendendo tudo que é dito para elas. E conforme as crianças vão crescendo, elas vão compreendendo, né, essa linguagem que é organizadora, né, das relações sociais, tanto as micro-relações, né, nos espaços privados, quanto as macro-relações nos espaços sociais mais amplos, não é? Quando ela começa a ir para as escolas, para os espaços de educação infantil, não é? Ela começa a ter outras compreensões, não é? Porque ali outros valores estão atuando, né? Diferentes, muitas vezes, dos valores da casa e do lugar que ela ocupa em casa. Fatos ou objetos mesmo têm determinados sentidos em casa, né? E determinados espaços e possibilidades em casa que num espaço público, né, onde ela vai conviver com outras crianças, então por isso precisa de novos limites, novas formas de organização, ela não vai poder fazer a mesma coisa, não é? Pegar determinadas coisas a hora que ela quiser, ou fazer determinadas coisas que ela está acostumada a fazer em casa e que naquela escola não é possível, porque se todo mundo fizer, não se consegue uma certa organização para um trabalho coletivo. Não é? Então, ela ressignifica, não é? Determinados fatos, determinados objetos, né? Atividades bem básicas da sala de aula, que são, por exemplo, a rotina, não é? Quando o professor, mesmo de crianças bem pequenas, não é, escreve, né? Olha, hoje nós vamos primeiro brincar no parquinho, depois nós vamos lanchar e coloca lá ou símbolos ou as palavras escritas, né? Então ele está trabalhando nessa dimensão, né? Quando ele fala amanhã, né? Às vezes a criança muito pequena não entende o amanhã, né? Já é amanhã, né? Passa 2 horas, ela já é amanhã. Ela diz, não, ainda não é amanhã, a gente tem que dormir para chegar amanhã. Não é? Então, a construção do tempo, do conceito de tempo, tudo isso está muito interligado, né? Mas são atividades que às vezes passam despercebidas ou que muitas vezes não se consegue saber para que a gente faz isso, não é? E que tem um sentido importante. Ai, meu Deus, esse baú tá muito preguiçoso.
essa concepção de linguagem, ela está presente nas ações do professor, porque a linguagem atravessa tudo que a gente faz. A forma como eu concebo a linguagem e esse sujeito, que é o sujeito da linguagem, né, vai determinar muitas ações que eu faço com essa criança. Então, se eu estou entendendo linguagem como constituinte desse sujeito criança, e esse criança como sujeito, porque também essa é uma outra discussão, quem são essas crianças, como eu vejo essas crianças, né, eu vou conduzir o meu trabalho de uma determinada maneira. A linguagem da criança muito pequena não é só uma linguagem verbal. Também essa é uma outra questão, né? A criança se expressa primeiro com choro e aos poucos o corpo é muito linguagem também. Quer dizer, o professor tem que traduzir aquela expressão, né, dar significado àquela expressão. Então ele vai também ter essa sensibilidade de percebendo e traduzindo isso em palavras, né? Muitas vezes, você está com fome, você está com sono. É assim que a gente vai definindo um pouco essa demanda das crianças. Uau! Não é igual, não. Esse é lápis. E esse é o ursinho. É o ursinho e esse aqui é lápis. Esse é lápis. Esse é para escrever. E esse aqui é o ursinho para brincar. Não, esse é o ursinho. Quanto menor a criança, menos ela consegue separar, né, essas linguagens. Então, ao mesmo tempo que ela faz movimento, ela fala, ela dá ênfase àquilo que ela está falando de modo diferente, porque como ela é uma falante novata, né, muitas vezes determinadas palavras, determinadas construções linguísticas não têm a força semântica que tem para nós. Não é? Então, elas às vezes desconfiam da força semântica, ou gritam, né, ou repetem a mesma coisa, no sentido de, será que o que eu estou falando está sendo compreendido, está sendo entendido? Quem vai tomar banho? Eu! Lavar o rosto? Lavar o rosto. Quando o bebê, a professora conversa com ele, numa troca de fralda, de olhares, né? Uma brincadeira, um jogo de linguagem, uma música, uma cantiga de ninar, tudo isso é linguagem e vai mostrando um pouco esse mundo para essa criança. Quem é? Quem é? Beth Chagas? É a primeira linguagem do adulto. E, na medida em que ele vai podendo se dizer, né, enunciar a sua própria palavra, essa linguagem precisa ser ouvida. Ela é realmente aquilo que vai permitir que a gente amplie esse universo vocabular, cultural, no sentido muito mais amplo. A escola tem que ser, né, esse espaço de ampliação da cultura, né? E aí se expande a todas as linguagens. Aline, vem cá. Você não colocou o nome dos animais, Aline? Escreve aqui, vaca. Olha lá na lousa como é que tá. Cadê a letra da vaca? Vitor Hugo, mostra lá pra Gabi qual que é a palavra vaca. Põe o dedinho lá, por favor. A linguagem está me constituindo, a linguagem está me organizando, a linguagem é troca, a cultura me é apresentada pela linguagem, então o mundo me é apresentado pela linguagem, né? E como é que ampliações eu estou podendo fazer? É aquilo que eu posso fazer com esse outro, mas através e com a linguagem, né? Não é um através simplesmente, né? É pela linguagem, é na linguagem que eu consigo, que se expressa a cultura, né? E que eu vou me expressando também, me colocando, me entendendo.